Oi, gente, meu nome é Gabriela Maldonado, eu sou psicóloga formada pelo FRJ e também sou especialista em psicologia clínica na abordagem gestáltica pelo ICGT, que é o Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Eu atuo há 10 anos como psicóloga e também como especialista em psicologia clínica na Gestalt Terapia. Eu vou explicar na próxima pergunta esse processo. O meu feliz encontro com a Gestalt Terapia aconteceu na faculdade ainda. Eu comecei a cursar psicologia por me interessar em comportamento humano, tudo que falava sobre relacionamentos. E eu vou confessar que ao longo da graduação eu me desestimulei bastante com o curso. Não era muito o que eu esperava e eu até cheguei várias vezes a pensar em trocar o curso, fazer alguma outra coisa. Eu sou uma pessoa muito lógica, muito racional, muito prática. E eu não tinha muito o perfil dos meus outros colegas que escolheram também a psicologia. E a teoria eu achava muito legal, muito linda, amava ler psicanálise, achava interessante também a terapia cognitivo-comportamental, mas eu não me via como cliente dessa abordagem, eu não me identificaria. Cheguei a ter contato com a centrada na pessoa também, me interessei, mas acho que para mim a prática eu me sentiria um pouco solta nesse lugar. E eu fiquei me questionando muito até que um dia eu encontrei uma pessoa chamada Alessandra Tessales, que ela foi minha professora em teorias da personalidade. E ela levou um profissional de cada abordagem para falar e no final de todas ela apresentou a abordagem dela, que é a Gestalt Terapia, e trouxe a visão sobre personalidade. E aí, gente, aquilo fez todo sentido para mim e eu comecei a me interessar pela Gestalt Terapia e comecei a procurar literatura sobre isso, a ler, e eu fui lendo e falei, caramba, é isso que eu pensava, era isso que eu queria encontrar aqui. E aí abriu a disciplina de Gestalt Terapia lá na UFRJ. Eu entrei assim que abriu para cursar e eu fui assim amando demais. E como eu estava naquela dúvida se era realmente isso que eu queria, se eu seguia psicologia ou não, eu queria experimentar, colocar a mão na massa, sentir na prática como é que era o atendimento clínico na Gestalt Terapia. Então eu queria procurar uma especialização. E a monitora da matéria fazia especialização lá no ICGT. E ela falou pra mim que estava adorando, tal, me deu o contato. Eu procurei, e aí eu comecei a cursar minha especialização, foi um ano e meio antes de terminar minha graduação. Acho que foi no penúltimo período. E eu já comecei ali junto. E aí, gente, quando eu experimentei a prática, comecei a atender, a fazer o estágio, eu fiquei completamente apaixonada. Eu vi que era isso que eu queria e eu me encontrei ali dentro da psicologia. Então, às vezes as pessoas me olham e falam, nossa, você é apaixonada pelo que faz, acham que eu já sabia que queria ser psicóloga desde pequena, nada disso. Eu escolhi ali e tive muitas dúvidas ao longo do caminho, mas eu me encontrei ali no final, me encontrei com a Gestalt Terapia, foi um encontro comigo e é isso que eu amo fazer até hoje. Fiz a especialização, então eu acabei me formando na graduação quase junto com a especialização. Eu terminei a especialização 6 meses depois. Então isso foi fundamental para mim, que eu me senti com um suporte para poder atender, sabe? Não me senti perdida quando eu saí sem saber muito bem o que fazer. Eu estava muito bem ancorada ali e eu acho que isso foi fundamental para o meu sucesso profissional também. Sim, queria falar que eu coloquei lá no início, eu sou uma pessoa muito lógica, muito prática, muito racional. E também tem um lado que eu gosto muito de arte, de coisas voltadas para a criatividade, para a criação. E a Gestalt Terapia, ela me ofereceu também um lugar que eu pude fazer um casamento disso tudo.
né? Um casamento criativo disso tudo. Então, uma coisa que lá atrás mostrava que eu tinha um perfil diferente das outras pessoas que cursavam o curso de psicologia, hoje eu vejo que a minha praticidade, o meu raciocínio lógico, ele oferece para mim um diferencial na minha prática terapêutica muito legal. Então, se você se sente distante, né, das outras pessoas, dos seus colegas na sua formação, antes de tentar se enquadrar, entrar numa caixinha, tenta perceber qual é o potencial saudável desse teu diferencial na tua construção enquanto terapeuta. Porque às vezes isso pode ser o ponto que vai te colocar em destaque lá na frente. Bom, a primeira coisa que eu acho que faz sentido para mim, tem uma congruência com as minhas convicções pessoais, com a minha forma de perceber o mundo, com o meu jeito de ser. E a Gestalt terapia, ela traz uma abertura para a autenticidade também no terapeuta, isso é muito importante para mim. Ela oferece uma abertura e um incentivo à criatividade, a descobrir novas formas de lidar com a mesma coisa, novas formas de resolver as situações, novas formas de se colocar no mundo. E outra coisa que me atrai na Gestalt terapia, que eu acho que é um ponto positivo, que traz um certo acolhimento, é o despojamento, a informalidade da Gestalt terapia. Eu acho que até no nosso próprio consultório, vocês estão vendo aqui ó, a parede colorida, a gente tem muita almofada, não tem aquela coisa da hierarquia do terapeuta, então a gente se coloca numa posição horizontal, de igual para igual, e isso me atrai muito nessa abordagem. Bom, os pontos positivos eu já falei alguns aqui na questão anterior, só para não ser repetitiva. Então, criatividade, autenticidade, flexibilidade, as ferramentas que ela oferece pra gente. Eu acho que a Gestalt terapia, ela é muito dinâmica, ela é voltada para a ação, ela provoca movimento. Essa coisa de ser voltada para o presente, centrada no presente, isso traz muita transformação. Você entrar em contato com o que você sente, com aquilo que você é, com a posição existencial que você escolhe nesse momento. Isso abre um caminho muito legal para existir um movimento na vida, uma fluidez maior. A Gestalt terapia também, ela oferece ferramentas além do discurso verbal para nós trabalharmos. Eu acho que isso dá uma segurança muito grande de saber que nós podemos ter ferramentas diferentes para alcançar a linguagem do nosso cliente. Nós precisamos buscar a linguagem dele para abrir um caminho para ele também estar se acessando. E outro ponto muito importante da Gestalt terapia é a flexibilidade que ela oferece. Então eu acho que ela é uma abordagem que te dá condições de trabalhar com os mais variados contextos, com as mais diferentes queixas e com os mais diferentes tipos de pessoas. Bom, de ponto negativo, aí eu não vou ver muito, né, gente, porque eu sou fã da Gestalt terapia. Mas vamos pensar aqui, eu acho que essa abertura para a atuação do terapeuta, para a autenticidade, é muito legal. Mas ela também é meio perigosa. Se o terapeuta não tiver um bom discernimento, eu acho que isso pode dar abertura para ele trazer para dentro da prática clínica algumas coisas que eu acho que não deveriam fazer parte do nosso trabalho, tá? E outra coisa também é que a Gestalt terapia é uma abordagem relativamente nova na nossa atuação aqui no Brasil, e a gente não encontra literatura sobre todas as áreas de atuação, não encontra muito material. Então, assim, isso tem um viés legal, porque se você quiser pesquisar, trabalhar e produzir material, você pode ser pioneiro numa dessas áreas, escrevendo dentro da abordagem gestáltica, mas ao mesmo tempo, se você quiser fazer algum tipo de pesquisa ou procurar alguma coisa para atuar em alguma área que não tenha sido muito explorada, você não encontra muito material. Na verdade, a resposta para essa pergunta, gente, é muito extensa, então eu vou tentar aqui ser
super ultra resumida, tá bom? Primeiro, a Gestalt terapia fala de uma relação horizontal entre terapeuta e cliente. Então eu posso saber toda a teoria, toda a filosofia, mas isso fica aqui, ó, fica aqui atrás. Diante daquela pessoa que está na minha frente, eu não sei nada, eu sou completamente ignorante. Então, a gente parte do pressuposto que ninguém sabe melhor sobre o cliente do que ele mesmo, tá? Então, nós vamos oferecer um ambiente acolhedor, sem julgamentos, para que seja possível essa pessoa permitir um desvelamento dela e um encontro dela com ela mesma, para ela se conhecer. Essa que é a teoria paradoxal da mudança de Besser, né? Que ele fala que a verdadeira mudança acontece a partir do momento que nós nos encontramos conosco mesmos e que nós nos permitimos ser quem nós somos. Aí que a verdadeira mudança pode acontecer, tá? Então nós vamos oferecer um ambiente, um contexto que propicie isso. Uma questão da prática clínica que eu acho que é muito famosa na Gestalt terapia, a questão dos experimentos, das vivências. Às vezes algumas pessoas acham até que Gestalt terapia é só isso. Não. Os experimentos, eles são ferramentas terapêuticas que nós usamos com uma finalidade, tá? Para promover uma conscientização do processo que a pessoa está vivendo, para abrir espaço para ela entrar em contato com sentimentos, com sensações, para uma consciência corporal mais ampliada, ou então para permitir um contato com a posição existencial que a pessoa escolhe naquele momento. E o método que nós usamos no nosso trabalho é um método fenomenológico. Nós vamos trabalhar com aquilo que aparece. Então, tudo aquilo que o paciente faz, como ele faz, a postura dele, as cores que ele escolhe para se vestir, as cores que ele escolhe para desenhar, as expressões do rosto, o tom da fala, tudo isso vai nos fornecer material para o trabalho, ok? Então, não só o conteúdo da fala, mas a forma como ele se coloca, a forma como isso aparece. Então, nós vamos trabalhar com isso através da descrição. Que nós partimos do princípio que nós não sabemos nada sobre a realidade interior do outro, isso só ele sabe. Então, a gente vai trabalhar com aquilo que aparece, com aquilo que eu percebo através dos meus sentidos e que qualquer outra pessoa usando os mesmos sentidos possa perceber a mesma coisa, ok? Então, eu posso, por exemplo, dizer assim pro meu cliente: eu percebi hoje que você chegou aqui com uma postura diferente, olhando para baixo, com os ombros curvados, com a fisionomia mais séria, sem sorrir. E eu tive a impressão de você estar triste. É isso. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma descrição de como eu percebo e eu poderia parar aí. Mas eu fui além, ainda emprestei para ele uma sensação minha. Isso é realidade interior minha. Isso eu também posso pegar como material do trabalho, ok? Mas a realidade interior dele eu não sei. Então eu coloco uma pergunta: é isso que está acontecendo? O que você está sentindo? Você percebe como você chegou aqui hoje? O que isso diz sobre você? Ok? Então são formas que nós temos de trabalhar com aquilo que aparece, buscando ampliar a conscientização do cliente e buscando um contato dele com o que está se passando ali por dentro, com essa conexão do que está dentro e do que está fora. Porque a gente se constrói de dentro para fora, mas de fora para dentro também. O meu maior desafio enquanto terapeuta é estar sempre atualizada comigo mesma, porque eu acredito que nós somos o nosso principal instrumento de trabalho. Então eu preciso estar sempre atualizada com o meu processo, consciente de como eu estou, consciente da minha percepção, daquilo que hoje pode estar contaminando a minha percepção. Então eu acho que esse é o maior desafio dos terapeutas, pelo menos para mim é.
maior medo enquanto Gestalt terapeuta. Acho que eu não consigo me conectar muito com o meu maior medo enquanto Gestalt terapeuta, mas vem pra mim um medo enquanto terapeuta. Pode ser que é até bom a gente ter consciência para tomar alguns cuidados. Eu acho que nós ficamos muito vulneráveis no nosso trabalho. Ainda que a gente trabalhe com secretária e muitas vezes o consultório não tem, a gente fica sozinho dentro de uma sala de atendimento, que não pode vazar som, que ninguém pode saber o que está acontecendo por 50 minutos. Né? E eu acho isso perigoso muitas vezes, né? Que não aconteça nada com a gente, mas nós estamos vulneráveis a alguém que possa maquinar alguma coisa, arquitetar algum tipo de violência, e é uma coisa que eu sempre tento tomar precauções, porque é um pé atrás que eu tenho aqui com a nossa profissão. Nossa, eu acho a Gestalt terapia muito eficaz em muitos sentidos, em muitos contextos diferentes. Ela é muito voltada para ação, para se focar no momento presente, e eu acredito que tudo passa pelo autoconhecimento. E a Gestalt terapia ela é maravilhosa para autoconhecimento, né? Ela dispõe de ferramentas que podem ser poderosíssimas se nós soubermos manejar, se nós tivermos flexibilidade, criatividade, assertividade para isso. Então eu acho que é uma abordagem riquíssima, ampla, e que vale a pena a gente conhecer, mergulhar nisso, e eu acho que pode sair trabalhos excelentes. Agora, do tempo, da duração da terapia, vai depender da pessoa, do objetivo que ela tem, da disponibilidade de tempo, da disponibilidade financeira, da disponibilidade emocional dessa pessoa, do contexto que ela está enfrentando agora, do campo dela. Vai depender de muita coisa, gente. Às vezes a pessoa começa com um objetivo, por exemplo, eu quero tratar compulsão alimentar, preciso emagrecer, entra na terapia assim. E ao longo do processo, ela vai se dando conta de outras coisas da vida que ela precisa trabalhar, que ela quer trabalhar, que ela vê até como mais importante naquele momento, e aí ela muda o foco ali no meio do caminho. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente tem um objetivo, quando a gente começa a terapia, costumo perguntar qual é o teu objetivo aqui, e às vezes a gente alcança esse objetivo e aí existe uma conversa, olha, é aquilo que você começou buscando, eu já vejo isso acontecendo, tal, você quer continuar a terapia, né? Se for, ou eu também vejo isso que a gente poderia trabalhar mais, você gostaria de trabalhar isso, como é que é isso para você, como é que você percebe o processo, né? E a gente faz uma avaliação junto para poder escolher se para naquele ponto, se está ok para o cliente, ou se ele quer prosseguir trabalhando outras coisas ou aprimorando aquilo de alguma forma. Gente, ó, concurso é a ansiedade. Então, a ansiedade é a maior queixa que eu recebo. Além disso, depressão, autoconhecimento. Muitas pessoas vêm buscando um autoconhecimento para desenvolvimento profissional, para aprimoramento profissional. Recebo muita compulsão alimentar também. Gente, foi um prazer estar trocando aqui com vocês. Espero ter acrescentado na vivência de vocês. Desejo muito sucesso na construção de vocês enquanto terapeutas, que vocês possam ser bons colegas aqui fortalecendo a nossa classe. Beijo enorme com muito carinho.